Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando mais um G5 Entrevista. Hoje no nosso estúdio nós recebemos o médico ortopedista Dr. Tiago Caixeta. Só para a gente poder começar a entender esse assunto, só no ano passado, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, mais de 6.000 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Além disso, mais de 84.000 pessoas ficaram feridas. E além disso, doutor, aqui também não fala o número de pessoas que ficaram com sequelas. O senhor atende muitas pessoas vítimas de acidentes de trânsito? Oi, Daniele, prazer participar do podcast, dessa entrevista com você. Realmente as sequelas relacionadas aos acidentes de trânsito são muito importantes e o que fica muito na visão popular é aquele momento agudo do trauma. O paciente é acidentado, é encaminhado geralmente pelo SAMU para um hospital de urgência. E muitas vezes, depois desse procedimento inicial ali de acolhimento do paciente pelo hospital, tratamento das lesões iniciais, o paciente pode desenvolver algumas sequelas de lesões neurológicas, de lesões musculares, de lesões ortopédicas relacionadas a fraturas que não consolidam ou consolidam de forma errada. Em alguns casos, principalmente quando a gente tem, por exemplo, fraturas expostas, são fraturas que têm um potencial maior para evoluir com complicações de infecção. E essas infecções ósseas são extremamente difíceis de ser tratadas e podem recidivar em algum momento da vida. E essas sequelas podem aparecer, sim, em algum momento. Eu sou ortopedista, eu trabalhei no trauma por muitos anos, né? A formação de quase todos os médicos ortopedistas, ela passa pelo trauma. É importante a gente aprender, porque é a porta de entrada da maioria dos pacientes nos serviços de pronto-socorro é a porta do trauma. E hoje em dia eu faço cirurgias eletivas de ombro e cotovelo. E não é incomum chegar pra gente pacientes que tiveram fraturas, que essas fraturas evoluíram para não consolidação ou evoluíram para uma necrose da cabeça do húmero, que é o osso aqui do ombro. E esses pacientes vão carregar, sim, uma sequela de perda de mobilidade, perda de função, limitação para atividades de vida diária, coisas que vão impactar, sim, para o resto da vida deles. Uhum. O senhor me comentou que trabalhou mais de 10 anos nesse tipo de atendimento. Qual tipo de acidente acontece com mais frequência? Até para conscientizar as pessoas, porque normalmente o acidente pode acontecer por uma distração, né? Sim. Em relação aos acidentes de trânsito, se não me engano, estatisticamente a maioria dos acidentes são, lógico, em veículos fechados, mas os que levam a maior gravidade são os atropelamentos e os acidentes motociclísticos, onde a vítima do acidente ela está mais desprotegida. Felizmente, a tecnologia trouxe carros mais seguros, sistemas de segurança que já são obrigatórios, como freio ABS, airbag, em quase todos os carros novos que estão saindo. Mas o pedestre, que é a parte mais vulnerável, e o motociclista, que cada vez a gente vê mais motociclista no trânsito, esse fica mais desguarnecido. E os acidentes podem ocorrer, na maioria das vezes, por imprudência de alguma das partes. Essa parte mais vulnerável, quando ela é atingida, geralmente as lesões são mais graves, né? No pronto-socorro, geralmente a porta de entrada fica com o cirurgião geral para avaliar questões neurológicas, questões vasculares, e o ortopedista pega depois o paciente para tratar essas lesões ósseas. E o que chega de mais grave para a gente, ortopedista, que exige um reparo mais na urgência, são, sem dúvida nenhuma, as fraturas expostas e as lesões neurológicas. Uhum. Lesões vasculares, desculpa. E o senhor, assim, consegue me estimar uma média de idade, perfil? Chega mais homem, chega mais mulher, chega mais criança? Consegue, assim, fazer um panorama desse paciente que chega? Daniel, sem sombra de dúvidas, eu acho que não é nem só no acidente automobilístico, motociclístico, mas o trauma, em geral, ele é mais comum no homem jovem. Quando a gente fala homem jovem, são os homens abaixo de 40 anos de idade. No caso dos acidentes automobilísticos, entre 18 e 40 anos, mais ou menos. Mas o paciente do sexo masculino, na maioria das vezes, ele corre um pouco mais de risco. Né? Ele é um pouco mais imprudente e ele está mais vulnerável a esse tipo de acidente. O próprio dado da Polícia Rodoviária Federal fala que o maior vilão dos acidentes, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e não uso de cinto de segurança. O senhor deve ter ouvido muita narrativa, muitas pessoas falando, né? E se eu não tivesse feito isso ou aquilo, né? Mais ou menos por aí. Sim, e assim, são itens básicos, né? Que a gente sabe que tem que usar.
E assim, não faz sentido você ver um motociclista, às vezes, sem um capacete, alguém andando sem cinto de segurança. Não são raras histórias de crianças, às vezes, que estão no banco de trás sem cinto, que às vezes são lançadas para fora do carro, ou que se projetam para frente num acidente. Eventualmente, na parte da frente do carro, em colisões frontais, se o paciente do carona está com a perna mais elevada ou descansando ali sobre o painel, pode fazer uma lesão mais grave no quadril também. Então, tem até perfis de fratura que são mais comuns por causa de posições indevidas ou falta de itens de segurança dentro do carro. E é importante conversar, relembrar, treinar novamente, porque o trânsito mudou, a velocidade com que as pessoas querem as coisas mudou, todo mundo está mais imediatista, né? Eu sou de um tempo atrás, assim, né? Eu já tô com mais de 40 um pouquinho. Então, não sou nem do tempo do Uber, né? Eu lembro que antes era mais demorado para você poder chegar, você aguardava. Hoje ninguém quer esperar, ninguém quer aguardar, todo mundo quer tudo mais rápido. E a gente tá vendo a transformação na nossa cidade aqui em Goiânia, com várias câmeras para todo lado, e pessoas reclamando porque tá filmando, porque tá sendo vigiado, mas assim, não é incomum você parar no sinal, olhar para o lado e alguém tá com o celular na mão. São situações que realmente têm que ser coibidas. Se a forma de evitar é vigiar mais, é punir, infelizmente isso precisa ser feito para poder evitar com que tantos acidentes aconteçam. Eu ia falar disso agora com o senhor. É normal a gente estar dirigindo e ver aquela pessoa mexendo no celular, né? Que aí fica distraído, não consegue fazer nenhuma coisa e nem outra, né? Sim, e são segundos de distração que podem determinar acidentes importantíssimos. Eu tenho alguns pacientes no consultório, principalmente acidente motociclístico, pacientes jovens, com menos de 30 anos de idade, que não conseguem pôr a mão na boca, que não conseguem levantar o braço, com sequelas de lesões muito graves no ombro, que às vezes precisam de uma prótese, mas são muito jovens ainda para passar por essa cirurgia, mas que carregam essas lesões aí há 5, 10 anos e talvez vão ter que viver com isso aí mais 15, 20, 30 anos, até ter possibilidade de colocar uma substituição articular que também não vai trazer a vida normal dela. Então, isso é muito ruim. Estamos falando de uma situação importante, né? A gente pode chegar à amputação. Sim. Acidentes, principalmente motociclísticos e esses atropelamentos, assim, além dos acidentes de trauma mais, de uma energia maior de trauma, nesses acidentes de ônibus que caem de ribanceira e tudo mais, mas assim, lesões vasculares, dependendo da distância que o paciente está de um serviço de atendimento médico, às vezes aquele sangramento ou tamanho, a gravidade da lesão, pode determinar já uma indicação absoluta de amputação no momento do trauma. Fora aqueles pacientes que eventualmente se acidentam em um ambiente mais sujo, um ambiente rural, que tem uma fratura exposta, muito contaminada, que por mais que você faça o tratamento de urgência num tempo hábil, ele pode evoluir com infecção e essa infecção simplesmente não cura, porque o antibiótico não consegue eliminar todas as bactérias e a amputação um dia pode ser necessária também. Então, assim, é muito amplo, né? O risco que se corre quando se coloca em risco. Sim, e isso que a gente está falando tudo aqui é tentando colocar a pessoa que está ouvindo no papel de quem está se acidentando e ver que isso é impactante para a vida e que pode determinar o futuro da pessoa. Mas se a gente for pensar como política de saúde pública, os acidentes de trânsito, eles são muito mais graves e eles podem levar a gastos, eles já levam, na verdade, a gastos do governo com sistemas de saúde, com materiais de órtese e prótese, com INSS, né? Porque esses pacientes ficam muito tempo sem trabalhar, eles são encostados, eles têm que mudar o trabalho, ou às vezes eles não se enquadram mais no mercado de trabalho. Precisam passar por uma reabilitação. Exatamente. São gastos que poderiam ser evitados com política de educação. Então, vamos sair um pouquinho desse tema tão pesado. Eu vi que o senhor é especialista em ombro. Dá, por exemplo, para falar nessa área do senhor, são mais idosos, mais jovens? Quem é o público que procura o senhor que não passou por esse problema do acidente de trânsito? Obrigado pela pergunta, Daniela. Assim, eu sou apaixonado pela ortopedia desde meados ali da minha formação universitária.
E a cirurgia do ombro me encantou desde o começo, porque os procedimentos do ombro a maioria dos procedimentos cirúrgicos são minimamente invasivos. São cirurgias por vídeo, por artroscopia, com exceção das fraturas, das próteses, mas assim, eu tenho pacientes jovens, por exemplo, que têm instabilidade, que o ombro desloca, então são pacientes mais esportistas, que estão tendo dificuldade de nadar, de fazer um esporte de arremesso, como vôlei, basquete, tênis, e tem o outro lado, que eu acho que a maioria dos meus pacientes hoje, mais ou menos 70%, 80%, que são pacientes acima dos 50, 60 anos de idade, que tem o rompimento dos tendões ali ao nível do ombro, que a gente chama de manguito rotador. Então, a lesão do manguito rotador é a principal patologia do meu atendimento e de qualquer cirurgião de ombro hoje. Para você ter ideia, Daniel, com 60 anos de idade, mais ou menos 1/3 da população em geral vai ter algum tendão parcialmente ou totalmente rompido. Nem todo mundo vai ter sintoma para passar por cirurgia. Mas a lesão dos tendões é algo inerente do nosso processo de envelhecimento. Então, com o passar dos anos, é comum sentir um pouco de desconforto no ombro e isso tem que ser tratado antes que se torne um problema irreversível ou que necessite de uma cirurgia. Existe forma de prevenir? Existe. É aquela receitinha de quase sempre o médico fala para o paciente no consultório, que é assim, fazer exercício físico regular, principalmente o fortalecimento, né, a musculação. O Pilates é excelente para trabalhar flexibilidade, alongamento, o yoga também, mas o fortalecimento é o principal. Aí, além disso, os cuidados posturais, evitar sobrecarga. Se tiver algum trauma aí no meio do caminho da vida, não tem jeito, o trauma é algo que a gente não tem como prevenir totalmente, pode acontecer, mas hábitos de vida saudável, comer bem, dormir bem, fazer exercício é o principal. Eu perguntei lá no acidente de trânsito, o senhor também deve ouvir no consultório aquela reclamação, nossa, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse feito isso antes, não é meio, também é por aí, né? Esse do si, eu acho que todos nós, em algum momento da vida, já se viu nessa situação em relação a decisões que a gente podia ter tomado antes, seja do ponto de vista pessoal do exercício, seja financeiro, seja amoroso. Então, assim, e não dá para voltar. Uma coisa que a gente não controla é o tempo. Então, a gente tem escolhas boas para fazer hoje, né? Seja escolhas de alimentação, seja de atividade física, seja de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais cuidadosa no trânsito, que é o que a gente está falando hoje. E são escolhas fáceis de fazer. Não é difícil partir por esse caminho e a gente está fazendo bem não só para nós, mas para a sociedade como um todo. Porque também tem a questão que depois a recuperação também não deve ser muito simples, né? Não, na verdade, quando a gente fala de procedimentos minimamente invasivos, no caso do ombro, eu sempre enfatizo muito isso com o paciente, porque dá a impressão que a cirurgia é rapidinha, dura aí meia hora, 1 hora, só um dia de internação e vai resolver rápido. Mas os processos biológicos de cicatrização, seja dos tendões, de consolidação óssea, de ligamentos reparados, esses exigem um tempo maior de recuperação, né? Então, geralmente, a recuperação de uma cirurgia ortopédica dessas ao nível do ombro, ela vai girar em torno de 3 a 6 meses, podendo durar até um pouco mais, dependendo do quadro que foi operado no paciente. Então, não é só o procedimento cirúrgico em si, tem todo um trabalho de reabilitação pós que depende da equipe de fisioterapia, de terapia ocupacional e do próprio paciente estar empenhado naquilo para poder recuperar. Então, vocês fazem um trabalho conjunto. Sim. Eu tive muita sorte que, assim, a minha formação de residência de graduação foi no Hospital das Clínicas e como todo graduando ali, já na pós-graduando, né, na ortopedia, eu queria operar muito, a gente queria só fazer cirurgia, porque era a chance da gente aprender. E eu saí do HC e já fui para o CRER. O CRER é um serviço aqui em Goiânia que ele trabalha muito junto com a reabilitação. Então, foi uma época que o CRER estava em transformação, ele saiu de ser uma unidade filantrópica para ser só SUS, começou a receber mais pacientes de trauma e a gente trabalhava muito junto com o pessoal da terapia ocupacional e também da fisioterapia, inclusive atendendo no mesmo consultório. Então, deu para entender melhor a importância da reabilitação e como ela era feita. E depois disso, eu entrei em 2017 como médico do Vila Nova. E no Vila Nova eu aprendi mais ainda dentro da parte esportiva, que não era só o fisioterapeuta, que tinha um educador físico, que tem um fisiologista, que tem toda uma equipe multidisciplinar que trabalha
para aquilo funcionar bem. Aí já era um atleta de alto rendimento, já era outra coisa, não era aquele paciente comum do consultório. Uhum. Mas essa importância da equipe multidisciplinar no processo de recuperação, de reabilitação de lesão, ela é fundamental e ela tem que ser vista por todos, não só pelo cirurgião, mas pelo paciente, porque cada um tem seu papel e se todo mundo fizer direitinho a sua parte, a gente vai ter sucesso no tratamento. O senhor chegou numa parte que eu queria abordar. Como responsável técnico pelo departamento médico do Vila, o senhor atende atletas de alta performance. O que é essa lesão? Qual que é a diferença? Ali é só no momento do jogo? Como que é? Explique pra gente que não entende isso, né? O atleta é um paciente totalmente diferente, porque ele vive daquilo. E não só a questão laboral dele tem que ser resolvida, mas a questão de todo o investimento que existe atrás dele. A gente está falando aqui do Vila Nova, um time que eu estou desde 2017, que nesse período aí jogou um ano de Série C, os outros de Série B, mas tem atletas que são feitos investimentos financeiros e esse atleta chega, muitas vezes ele chega com poucos treinos, ele pode apresentar uma lesão e essa lesão tem que ser tratada de forma que o investimento feito nele não seja perdido e que ele também possa performar para que ele possa ter um contrato no outro ano. Porque para o atleta também é fundamental tá jogando, tá atuando, ninguém quer ficar parado, porque senão vai comprometer o futuro esportivo dele. E é uma pessoa que vive para o esporte, né? São pouquíssimas exceções, né? Porque às vezes quem tá de fora, assim, do esporte pensa, tá fazendo corpo mole, não quer jogar. Na maioria das vezes não é isso. Todo mundo quer estar atuando, todo mundo quer estar melhor. Na maioria das vezes não existe um culpado por uma lesão ou outra, são traumas, são acidentes que acontecem. E é um paciente desafiador, mas muito bom de tratar, porque ele tem um perfil biológico muito mais... Como é que eu vou dizer? Muito mais pronto para receber um tratamento do que uma pessoa normal, né? Porque a gente, querendo ou não, a noite de sono às vezes é privada, não é tão boa, tem filho pequeno, tem que acordar cedo, alimentação, exato. E o atleta não, ele está condicionado para aquilo. E aí depende muito da gravidade da lesão, né? Quando a gente entra aí com as lesões ligamentares de joelho, que não são incomuns, pode tirar um atleta aí 9 meses, quase um ano de lesões, de competições, mas tem lesões musculares, tem estiramentos, entorses, lesões menores, que aí vão depender do tipo de lesão, mas dependendo aí de 2 a 3, 4 semanas, podem ser tratadas, principalmente quando a gente tem essa equipe multidisciplinar toda à disposição do clube. E graças a Deus o Vila Nova evoluiu muito estruturalmente nesse período. A gente tem uma estrutura muito boa, com fisioterapeutas responsáveis pelo departamento também, que estão o dia todo lá com o clube, que viajam com o clube. Tem uma equipe médica enorme. Eu tô lá, mas assim, faz muito tempo que eu não tô no braçal mesmo dentro de campo, porque tem os meninos mais novos, o Léo, o Divino, o Fred, o Caio, que estão lá fazendo no dia a dia. Eu e o Júlio Simas, que somos ortopedistas, nós estamos desde 2017. Então, quando tem lesão mais grave, casos cirúrgicos, geralmente vem pra gente operar, mas o dia a dia, acompanhar o clube e tudo mais, essa turma aí que tá fazendo muito bem e que tá deixando a gente mais tranquilo para poder trabalhar também. Nessas 3 áreas diferentes na sua área de atuação, é possível dizer que, assim, evoluiu a ortopedia? É possível fazer tratamentos que antigamente não seriam tão viáveis? Essa modernidade é possível deu resultados diferentes dentro da medicina, principalmente na ortopedia? Daniela, excelente pergunta, evoluiu demais. Eu não sei se para todos que estão nos ouvindo, o que eu vou falar aqui, como a ortopedia era vista, se vocês viam dessa forma. Mas eu lembro quando, eu sou o primeiro médico da família, mas quando eu falei que ia fazer ortopedia, um grande amigo da minha avó, da minha mãe, que era médico, eu falei assim, doutor Ciro, que foi diretor do Hugo muitos anos. Ele, não, mas o Thiago desistiu da medicina, vai fazer ortopedia. Porque, assim, a ortopedia era vista como uma pessoa mais chucra, mais dura, que não conversava muito, mais grosso, precisava ser forte. Então, mudou porque, assim, a tecnologia melhorou muito nossos implantes. A gente hoje
conversa mais. Aí eu acho que não é evolução só da ortopedia, eu acho que é da sociedade como um todo, né? Eu vejo o comportamento do meu pai, por exemplo, com os netos. Eu não sei se é só coisa de vô, mas ele era muito mais duro comigo do que é com os netos. Eu acho que toda a família viveu isso. E hoje o diálogo, ele existe entre o médico e o paciente. Porque eu acho que antes era uma coisa muito imposta. Você tem isso, você vai fazer isso, isso e aquilo. Hoje o paciente ele tem acesso não só ao Google, mas ao GPT, a outras informações, a outras opções, porque existem mais médicos no mercado. E isso é excelente, né? Assim, eu acho que a gente, quem dos médicos não souber lidar com isso, conversar com o paciente, explicar e não impor a sua condição, a sua vontade, mas ter uma conversa transparente e trabalhar a educação do paciente em prol da recuperação dele, vai ficar para trás. Tem coisas novas chegando, a inteligência artificial está melhorando alguns processos em relação principalmente a parte burocrática por enquanto, mas daqui a pouquinho vai melhorar também nos atendimentos de uma forma mais perceptível para o paciente. A gente já está vendo em algumas áreas da medicina a cirurgia robótica evoluindo muito. Hoje quase ninguém faz uma cirurgia de próstata sem um robô, que ajuda muito. Na ortopedia, isso ainda está engatinhando, tem algumas coisas aí para prótese, mas ainda não está acessível para todo mundo. E onde está acessível, não parece ainda estar bem estabelecido, mas vai o senhor estar. mesmo falou, né? Fazendo a cirurgia por vídeo. Já é minimamente invasiva. Esses Uhum. procedimentos do ombro, minimamente invasivos, eles começaram ali em meados dos anos 90, isso fora do Brasil. E no Brasil, já no começo dos anos 2000, foram uma realidade. Os meus primeiros preceptores ali na formação, eles tiveram um pouco de dificuldade nessa transição ali da cirurgia aberta para cirurgia por vídeo, porque eles aprenderam primeiro o aberto. Sim. Eu já sou de uma geração que eu fiz ombro em 2012, eu já vi tudo por vídeo. Meus preceptores já operavam por vídeo, então eu não tive esse problema. Como todo mundo que veio depois de mim, mais ou menos de 2009, 10 para cá, já não teve essa dificuldade, porque assim, a gente é uma geração que jogou videogame, que tem essa questão da triangulação no espaço articular mais fácil, mais possível de fazer. É difícil você pegar uma pessoa mais velha, por exemplo, que nunca pegou um violão e pôr para tocar violão. Você aprende Sim. desde novinho, é mais fácil. Concordo. Então melhorou. E acredito também que como a exposição é menor, o paciente, até com idade mais avançada, acaba sendo mais apto a esse tratamento, né? Sim, a maioria dos pacientes que eu opero hoje tem mais de 60 anos de idade. Eu lembro que há 15 anos atrás, a gente discutia o reparo dessas lesões do manguito rotador em pacientes até 70. Hoje, quando você vê na literatura, a questão cronológica falam 80, mas a idade cronológica e a fisiológica, elas nem sempre batem. Eu tenho alguns pacientes com mais de 80 anos de idade que eu reparei o manguito rotador, que são os tendões do ombro. Se eu falasse para eles que eu não ia operá-los porque eles são velhos, que eles têm mais de 80, eles iam arrumar alguém para operar eles. E eles são super jovens, né? São pessoas que jogam tênis, que se exercitam. Às vezes estão numa situação melhor do que o mais novo. Exatamente, que se cuidam. Às vezes não é nem só o exercício, é cuidar da sua casa. É ter autonomia para trocar de roupa sozinho, para tomar banho, para prender seu cabelo. Então, a nossa expectativa de vida está aumentando e todo mundo quer viver com mais qualidade. Exatamente, qualidade de vida, né? Eu imagino que assim, eu tenho, meu pai já é falecido, mas ele, muito novo, ele perdeu a mão. E ele sempre comentava que, na época, a ideia era amputar até o braço. Nossa. Então, eu imagino hoje, com essa evolução, como que tudo fica mais acessível, mais simples, né? Fica. Assim, essa questão da tecnologia, até dessas amputações mesmo, quando a gente estava falando do trauma no começo, existem algumas possibilidades até de reimplante, dependendo do tipo de trauma e do tempo que o paciente é assistido. A tecnologia, essa parte da microcirurgia, tudo isso evoluiu muito. Claro que existem possibilidades de não dar certo, mas igual você falou do seu pai, ele perdeu a mão, mas ele tem um antebraço para poder apoiar alguma coisa, ele conseguiu viver muito melhor do que se ele tivesse amputado ao nível do cotovelo, que ele teria perdido mais. E isso a gente vê muito no paciente sequela de trauma. Então, é importante que esse atendimento seja muito bem feito, que as equipes de trauma sejam preparadas para essa abordagem, para que o paciente possa ter o mínimo de sequelas possíveis ou até não ter sequela nenhuma, se for possível.
né? O senhor já falou que o atendimento é diferenciado nessas 3 áreas que nós comentamos. Sim. Mas e a abordagem médica também? Não, assim, Hum. no meu caso, eu fui me moldando ao longo do tempo. Nas fases iniciais de trabalho, eu vim de uma formação do sistema público de saúde. Uhum. E no sistema público não tem jeito, você atende muita gente. Eh, e aí é perfil de cada um. Eu Uhum. lembro que primeiro concurso que eu passei, que eu entrei, foi da prefeitura aqui de Goiânia e eu fui para o CROF. No meu primeiro dia eu atendi 114 pacientes. Meu Deus. Eu não quis fazer mais. Eu falei, não dou conta. Tem Uhum. gente que tá lá há 20, 30 anos concursado e consegue. Eu não dou conta porque, assim, eu sou uma pessoa que converso mais, escuto mais, mas isso é muito perfil. E tem outros médicos que conseguem ser desenrolados e fazem tudo mais rápido. Uhum. Mas eu sempre tento ouvir, eu sempre tento conversar mais um pouco e ser o máximo resolutivo possível. Hoje, por ser subespecialista em ombro e cotovelo, geralmente eu sou a última pessoa que que o paciente chega. Uhum. Às vezes até o primeiro, porque agora a gente está falando de informação, muita gente vai na internet, procura, já entende o que é a sua doença e não vai antes no generalista, já chega direto no Uhum. subespecialista. Mas eu tenho muito comigo a responsabilidade de ser resolutivo. E eu acho que para ser resolutivo, você não pode ser muito rápido, assim. Você tem que ouvir, você tem que entender o contexto todo, porque não é só. É o que a gente tá falando do ortopedista de antigamente, Uhum. né? Que assim, só impunha, você tá com dor, não, você não vai fazer mais exercício, você vai tomar esse remédio e vai fazer fisioterapia. Mas às vezes esse vídeo de fisioterapia fica longe da casa dele, às vezes fica caro, ele não consegue pagar. Exato. E ele gosta daquele exercício porque ele tem que parar de fazer totalmente. Ele pode adaptar, pode fazer um pouco diferente por um tempo até conseguir voltar. E se você não para ouvir, você não vai conseguir entender e não vai conseguir propor algo que seja Uhum. factível para aquela pessoa viver melhor. Eu já ouvi de fisioterapeutas que a solução nunca é parar completamente. E antigamente eu via, não, você precisa parar para poder Uhum. recuperar. Isso vira um dilema, né? E Sim. hoje, com a inteligência artificial, todo mundo já vai e pesquisa e chega, não, doutor, eu li em tal lugar que é assim, que é assado. Como lidar com tudo isso? Aí entra essa questão de ouvir mesmo, entender a realidade, porque assim, é Uhum. muito raro, assim, a não ser lesões traumáticas, onde você Uhum. tem realmente ali uma lesão tendínea, ligamentar, uma fratura, que aí por um tempo você vai precisar parar de algumas atividades. Mas outras situações, por exemplo, tô com a dor, tô com a tendinite, ao nível do ombro, uma bursite, né, que é muito comum, bursite Sim. ficou extremamente estigmatizado. Eu preciso parar de fazer exercício, eu tenho bursite, eu faço musculação. Não, de jeito nenhum. Você vai evitar fazer exercícios acima do nível da cabeça, Uhum. vai fazer outros tipos de tratamento com fortalecimento da musculatura do manguito, da cintura escapular. Eu vou passar aqui uma orientação para o educador físico para ele montar seu treino, porque quem vai montar o treino é o educador físico. Com essa medicação, uma acupuntura, uma fisioterapia, você vai conseguir melhorar. Mas esse tipo de exercício aqui, vamos evitar, ou então vamos diminuir a carga até você conseguir melhorar. É entender todo o contexto, né. Uhum. Agora, parar totalmente, eu acho que na maioria das vezes não precisa, e ninguém quer. E se a pessoa faz, não vai conseguir ficar parada, É, né? exatamente. Então, doutor, já que o senhor navega por tantas áreas, ao mesmo tempo atende pessoas de perfis tão diferentes, existe uma dica que o senhor possa passar que vai atender a todo esse grupo? Ó, existe. Primeiro, é aproveitar que a gente está nesse momento que a gente tem tanta informação, a gente tem, tanto eu acho que é principalmente a internet, se a gente for colocar. Assim, eu fui descobrir o GPT tem pouquíssimo tempo, mas eu estou encantado, eu uso pra um monte de coisa atualmente. Mas é tentar trabalhar a tecnologia a seu favor, para entender melhor aonde você se enquadra, nas suas atividades esportivas, intelectuais, para você usar a tecnologia para sobrar mais tempo para você, né? Porque aí fugindo até um pouco da medicina, a tecnologia, eu não sei se ela vai tomar tantos empregos ou se ela vai participar da nossa vida de uma forma mais efetiva, isso eu tenho certeza. Uhum. Mas é importante que todos usem isso para poder ter mais tempo, para se cuidar melhor, para comer melhor, para dormir melhor, para fazer mais exercício e para ser paciente em casa, com a família, com o trânsito e tentar sempre trabalhar essa questão, porque como a gente vai envelhecer, a gente
gente vai perder músculo, a gente vai perder osso. Isso não tem jeito, isso é inerente ao nosso processo de envelhecimento. Fazer fortalecimento muscular, fazer exercício de alongamento. Se você gosta de jogar o tênis, você pode jogar seu tênis, o vôlei, o beach tênis, fazer o crossfit, mas não deixe de fazer o fortalecimento muscular. Musculação, alongamento e comer bem e dormir bem. É a melhor coisa. E para encerrar, aquele recado só reforçando para quem já sabe mais do mesmo no trânsito. Sempre cuidado no trânsito, cuida de você, da sua família que está ali dentro do seu carro, na sua moto, e da parte mais frágil. Quem está dentro do carro, da caminhonete, do ônibus, do caminhão, lembrar que quem está ali na moto, por mais que esteja fazendo uma imprudência, te passando pela direita, te cortando onde não pode, ele está mais vulnerável. Né? O pedestre que está atravessando fora da faixa, para, espera, tenha paciência, porque a gente vai chegar do mesmo jeito no nosso destino. Né? Cuidar da parte mais frágil para a gente poder ter uma sociedade melhor, para a gente poder viver melhor e ter menos problemas em relação aos acidentes que assolam a nossa sociedade há muitos anos. Perfeito. Paciência e prudência. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima semana.